Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Almira do canal Era Uma Vez e nesse vídeo eu trago uma discussão, um bate-papo com vocês do que é que o Brasil precisa para se tornar um país de leitores. E eu abro esse vídeo explicando por que é importante ler e aqui eu peço permissão para falar a citação da Zohara Fayla sobre esse assunto. O que nos faz humanos, a capacidade de transformar a natureza para produzir conforto, de produzir conhecimento, de fazer história e evoluir, de transmitir conhecimento para as novas gerações, de contar, de imaginar, de narrar. Isso sim é o que nos torna humanos. Não é que quem não lê não seja inteligente, mas quem lê tem muito mais possibilidades de desenvolver e ampliar os seus horizontes culturais e principalmente desenvolver uma grande habilidade que é a empatia, que é conseguir se colocar no lugar do outro, enxergar o mundo pelos olhos do outro e assim respeitar muito mais as diferenças. Ler é um ato político, é um ato de resistência, é conseguir transformar o mundo através do conhecimento, é a gente saber o que aconteceu no passado para impedir que aconteçam novos erros no presente e no futuro. A leitura é capaz de nos transformar, informar, emocionar e humanizar, e é condição essencial para o desenvolvimento social de uma nação. E então, com base em tudo que eu disse, da importância que a leitura tem, por que o brasileiro não lê? E mais importante ainda é questionar como podemos mudar essa realidade. E eu vou ler para vocês aqui algumas estatísticas presentes na 4ª edição da pesquisa Retratos da Leitura do Brasil. O brasileiro leu em média 4,96 livros, sendo que apenas 2,43 desses foram lidos por inteiro. E detalhe, dentre essa estatística está incluídos livros didáticos, então os livros de toda a educação infantil, fundamental, ensino médio, livros de não ficção e livros religiosos. Então daí você pode depreender a quantidade ínfima de livros de ficção que o brasileiro lê. Essa pesquisa ainda fala que a cada 3 brasileiros, somente 2 leu um livro de ficção nos últimos 3 meses e nem precisava ser um livro concluído. Um outro ponto que eu achei interessante para citar dessa pesquisa é que a pessoa que mais estimulou a leitura foi a mãe ou uma responsável do sexo feminino. E depois os professores. Então, cabe você refletir se você está sendo um agente transformador dessa realidade também. E aí você já pode ter na sua cabeça algumas possibilidades, algumas causas para esse retrato da leitura no Brasil. A primeira grande causa é que o livro não é acessível. O livro é caro, ele é difícil de encontrar. Existem muito poucas bibliotecas públicas, principalmente se for considerar bibliotecas públicas de qualidade. Algumas escolas nem têm biblioteca própria, então você imagina a dificuldade que é uma pessoa de baixa renda ter acesso a um livro de ficção. E a segunda grande causa que eu enxergo é o avanço da tecnologia. É uma concorrência desleal você comparar um livro que você demanda tempo, demanda paciência, demanda muita concentração e compará-lo com uma televisão, com um celular, um tablet ou um videogame que entrega a informação pronta, muito mais fácil para você. Mas essas duas não são as duas causas principais. Na minha concepção, o principal é que o Brasil não tem a cultura, o hábito de ler. E isso deve ser passado de geração em geração. Então, se o filho não vê o seu pai lendo por diversão, somente lendo por obrigação, para um estudo, para um aperfeiçoamento, ele não vai considerar a leitura como uma possibilidade de entretenimento. Então você imagine uma criança que nunca teve o hábito de ler dentro de casa, cujos pais nunca leram para ela, cujos pais não leem, e elas chegarem à escola, chegarem ao ensino médio sem ter lido nada e do nada ser apresentado a ela um clássico, com uma bagagem, uma escrita muito diferente da que ela é acostumada. Nesse momento, com a leitura por obrigação, muitas pessoas acabam tomando uma total aversão à leitura e também uma aversão aos clássicos e achando que sempre um clássico vai ser difícil, vai ser chato, que não é em absoluta verdade. E esse não é o escopo desse vídeo. Talvez, se vocês quiserem, eu faça algum vídeo só sobre isso, sobre a apresentação de clássicos na escola, qual é a minha opinião. Eu tenho uma opinião um pouco diferente da convencional.
Então, o mais importante é que esse jovem leia, que ele seja apresentado ao mundo da leitura, que ele veja isso como uma forma de se divertir. Mas cada leitor ele evolui a seu modo, ele vai mudando os seus gostos ao longo do tempo. Então, você pode perfeitamente começar lendo livros jovem e adulto e depois você está lendo um clássico, ou está lendo uma ficção científica, ou partir para fantasia, não tem problema. O importante é você descobrir o que você gosta. Normalmente quem chega para mim e fala que odeia ler, que não gosta de ler, é porque não encontrou ainda o livro ideal, aquele livro que vai fazer com que você se apaixone pela leitura. Vamos então agora para a parte prática. Eu vou dar aqui nesse vídeo algumas soluções que eu vejo para transformar esse nosso país. Basta ter vontade, não só vontade política, mas vontade nossa também de passar para as próximas gerações essa mudança muito importante para o nosso país. E a primeira solução que eu vejo é criar uma nova geração de leitores. Que criança não é imaginativa? Que criança não gosta de ouvir histórias? Então aproveite esse início da vida delas para criar esse hábito e esse amor pela leitura. Eu já percebi que é muito mais fácil você colocar um adulto para ler para uma criança e essa criança continuar gostando e lendo no futuro. É muito mais difícil você pegar uma pessoa que nunca leu na vida e ela começar a ler. Logicamente que isso é bem possível, mas é muito mais difícil do que estimular uma criança. E então essa criança que foi estimulada desde cedo vai se tornar um adulto que vai ler para o seu filho e também vai transmitir esse amor através do exemplo. E aí criamos um círculo vicioso positivo da leitura no país. Segunda solução que eu vejo é uma nova forma de apresentar os livros para as crianças. Eu concordo com a metodologia Montessori, em que você coloca todos os livros ao alcance da criança e ela vai lá e escolhe. E o professor ou o adulto responsável vai ser um mediador, que vai ler aquela história, que vai apresentar os pontos importantes dela. E não escolher um livro, taxar um livro e colocar como obrigação. E essa criança que foi apresentada desde pequena aos livros, e livros com qualidade, ela não vai se assustar quando for apresentada a ela os clássicos na sua juventude. Mas mais interessante ainda é que esses clássicos possam ser escolhidos por ela. Existem tantos clássicos bons, por que não deixar os jovens escolherem? Quando você retira esse peso, essa pedra da obrigação, a leitura fica muito mais fácil e muito mais prazerosa. E a terceira solução é construir mais escolas públicas, aumentar o acervo das que já existem, trazer acervo que seja muito mais apelativo para o jovem que quer começar a ler agora e que às vezes quer começar a ler por um best-seller que está todo mundo lendo. Por que não fazer desse espaço da biblioteca pública um espaço cultural, com contação de histórias, com apresentação de filmes? Por que não fazer propaganda de livros na televisão, nas novelas, no rádio, na internet? E também, que tal se o governo diminuísse os encargos sobre os livros e os livros tornassem mais baratos e muito mais acessíveis a todos? E a última sugestão para o Brasil se tornar um país de leitores é valorizar o nosso trabalho aqui no YouTube, que é o Booktuber, que é levar a literatura, levar os livros para todo mundo. Se você quiser ajudar, dá o like, se inscreve, compartilhe os vídeos, não só os meus, mas também de todos os meus colegas booktubers, e ajude que esses vídeos cheguem a muito mais pessoas e que o Brasil consiga sim se tornar um país de leitores. Eu ainda acredito. Obrigada.